Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre modos de organização do texto. Sou Éder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Modos de organização do texto. Tipo de texto descritivo, que seria a descrição. É um texto que se faz uma imagem escrita, dá detalhes de um ser, podendo ser uma pessoa, objeto, animal ou lugar. Conta uma história mais detalhadamente. Pode até descrever sensações ou sentimentos. Ele sempre está acompanhado de outro tipo de texto. Gêneros textuais descritivos. É a descrição de uma pessoa, lugar ou objeto, mostrando suas características com o objetivo de transmitir para a pessoa com quem fala uma visualização que muitas vezes pode vir e sentir o que ele quer passar. Por exemplo, diário, classificados de jornais, estatutos, cardápios e currículo. O diário ele descreve o dia a dia de uma pessoa e seus sentimentos. O currículo descreve todas as informações de uma pessoa. E temos os classificados de jornais e cardápios. Estatuto. O estatuto é um conjunto de normas jurídicas acordadas pelos sócios ou fundadores que regulamenta o funcionamento de órgãos colegiados constituídos como entidades jurídicas ou não, quer seja uma sociedade, uma associação ou uma fundação. Essa definição caiu em concurso público. O conto, novela e o romance, apesar de serem considerados textos narrativos, também podem ser classificados como descritivos, pois descreve os ambientes, pessoas, objetos, animais e lugares. Tipo de texto narrativo, ou seja, uma narração. É a narração de um fato, podendo ser fictício ou não. O autor conta uma história. Para se ter um texto narrativo, é necessário que se tenha um espaço, que é o lugar onde ocorre a história, um tempo, ou seja, a duração que ocorre a história, personagens, são os seres que normalmente são pessoas, podendo ser animais ou mesmo objetos que participam da história. E tem o narrador, que pode ser em primeira pessoa, ou seja, a pessoa fazendo parte da história, ou na terceira pessoa, ou seja, impessoal, ele está longe da história. E os verbos normalmente estão no passado. Gêneros textuais narrativos. Neles tem um personagem em algum lugar e época. Tem introdução, desenvolvimento, tensão e seu final. Por exemplo, nós temos a crônica, contos, novela, romance e fábulas. Crônicas. Crônica é um texto curto publicado em jornais, revistas ou blogs de linguagem simples em estilo literário e jornalístico e que retrata os aspectos da vida cotidiana, geralmente com toques de humor ou ironia. Essa definição caiu em concurso público. Conto é uma narrativa linear e curta, tanto em extensão quanto no tempo em que se passa, que envolve poucos personagens e com ações que, em geral, se passam em um espaço e se encaminham diretamente para o desfecho, em torno de um só eixo temático e um só conflito. Essa definição caiu em concurso público. Novela. A novela é muito parecida com o conto e o romance, diferenciado por sua extensão. Ela fica entre o conto e o romance. Romance. Narrativa longa que descreve um ambiente, personagens e roupas. Pode ser tanto narrativo como descritivos. Apesar de ser narrativo, ele descreve o ambiente, personagens e roupas para atiçar o imaginário do leitor. Fábula. É um texto narrativo, quase sempre breve e em prosa, com personagens sem muita complexidade e história de caráter ético e moral. A fábula é um gênero textual muito utilizado no processo de formação ética e moral dos indivíduos. Exposição. Texto expositivo. O texto expositivo é aquele que tem o objetivo principal transmitir uma ideia de forma clara sobre determinado assunto. Ele funciona como um texto informativo. Para que ele funcione bem, seus dados devem ser confiáveis e comprováveis. Ele deve ser claro para fácil compreensão, ou seja, deve-se usar uma linguagem acessível a todos. Em textos expositivos,
A seleção criteriosa de exemplos ilustrativos e a estruturação lógica do conteúdo são elementos fundamentais para promover a compreensão profunda dos temas abordados, permitindo que o leitor assimile os conceitos de maneira significativa. Essa definição caiu em concurso público. No texto expositivo, deve ter informações suficientes para quem o lê consiga compreender o que se quer passar. Ele pode ser argumentativo e informativo. Texto expositivo argumentativo. Nesse texto, predomina a argumentação, ou seja, ele defende um posicionamento sobre o assunto, ou seja, ele emite uma opinião. Texto expositivo informativo. Seu objetivo é informar com dados relevantes sobre o assunto, por isso, ele é mais explicativo. Argumentação. Texto argumentativo. O texto argumentativo é mostrar um ponto de vista a respeito de algum assunto. O objetivo principal de um texto argumentativo é defender uma ideia, opinião ou teoria com o objetivo de convencer alguém. Por isso, ele deve ser o mais claro possível. Ele apresenta sua teoria para depois defendê-la. Ele deve jogar uma ideia no ar para depois defendê-la com argumentos claros e preferencialmente verdadeiros. O texto argumentativo deve ter 3 partes. A introdução, que é apresentar a ideia, o desenvolvimento, que são os argumentos que consolidam a ideia, e a conclusão, é a solução de que sua ideia é a correta. No texto argumentativo, deve-se usar uma linguagem clara, compreensível, impessoal e objetiva. Diálogo. O diálogo simplesmente é uma conversa. É uma interação entre personagens sem interferência de um narrador. São as vozes dos personagens. Ele é dividido em discursos e incisos. Discursos. São as frases diretas que normalmente são iniciadas por um travessão, que são ditas pelos personagens da obra. Exemplo, Paiê, ele me chamou de burro. Clyde, eu já falei para não chamar seu irmão de burro. Mas ele está mentindo. Incisos. São explicações ditas pelo narrador que também normalmente são iniciados por um travessão, para identificar quem fala, demonstrar reações do personagem ou contextualizar a situação em que os personagens se encontram. Por exemplo, será que elas pensam? Perguntou a mulher para o velho, tentando quebrar o gelo do momento. Quem? Perguntou o velho, intrigado. As corujas, respondeu apontando para ela. O diálogo tem várias funções, como, por exemplo, mostrar sentimentos e pensamentos dos personagens e, assim, aproximá-los do leitor. Criar situações para o desenvolvimento da história, criando pistas para o leitor deduzir situações ou mesmo simpatizar ou odiar o personagem. Esquemas retóricos. Retórica é a arte de bem argumentar, ou seja, é a arte da persuasão. É um método que um orador usa para convencer alguém a acreditar em sua ideia. Esquemas retóricos. Nada mais é do que um modo de tentar persuadir através de uma argumentação. São ideias que seguem uma sequência para, no final, atingir seu objetivo, que é convencer alguém a acreditar no que você está falando. Podemos citar como esquemas retóricos a enumeração de ideias, relações de causa e consequência, comparação, gradação, oposição e etc. Enumeração de ideias. É um recurso retórico onde vai mostrar partes de um todo, relacionando entre si. As ideias, de um modo geral, podem ser enumeradas, ou seja, divididas em partes, levando em considerações aspectos como relevância no assunto, características de ambiente, dividir qualidades e defeitos dentro de outros motivos. Esse recurso ajuda a detalhar a situação. Por exemplo, ele conquista nossa confiança como amigo, parceiro sexual, colega de trabalho, médico, consultor financeiro, até que caia sua máscara de normalidade e ele mostre que, ao contrário de sua encenação, não sente remorso nem vergonha ao agir de forma imoral. Esse é um texto de Maurício Horta, Sem Pena nem Perdão.
Relações de causa e consequência. A causa é uma situação que justifica ou provoca algo que está sendo abordado na ideia principal. A consequência é o resultado dessa causa que está sendo abordado na ideia principal. Nesta relação de causa e consequência, os fatos devem estar associados e, preferencialmente, comprovados. Exemplo: choveu muito nesses dias no Rio de Janeiro e, por causa disso, houve muitos alagamentos. Se eu tivesse estudado mais para o Enem, talvez eu teria sido aprovado este ano. Comparação. Comparação é uma figura de linguagem de palavra ou semântica. É quando se atribui característica de algo a outro, por serem parecidos. Exemplo: o carro dela é rápido que nem um avião. Gradação. Gradação é uma figura de linguagem relacionada com a enumeração, onde são expostas determinadas ideias de forma crescente, ou seja, exagerando, ou decrescente, amenizando. É uma sequência de palavras colocadas de forma gradativa dentro de uma mesma ideia. A gradação é um recurso de linguagem caracterizado pela exposição de ideias por meio de uma sequência de palavras ou expressões, cuja progressividade pode dar maior ou menor intensidade à situação narrada. Essa definição caiu em concurso público. Por exemplo, só a melhor amiga ficava sabendo. Irmãos, nem pensar. Pai e mãe, jamais. Essa aí é uma crônica de Ivan Ângelo, chamada Beijos. Estudou, entrou na universidade, formou-se em medicina, tornou-se neurocirurgião famoso, respeitado no país e no exterior. Esse é o texto que chama Roda dos Expostos, de Moacir Scliar. Oposição. Na retórica, oposição é uma argumentação onde você reúne situações que aparentam ser antagônicas, ou seja, que se opõem. Fazer oposição é ser contra algo. Por exemplo, apesar de a presença da polícia nas escolas ser essa uma medida muito recorrente, os efeitos da medida nunca foram demonstrados. Esse é um texto de Miriam Abramovay e Paulo Gentili, chamado A Polícia e a Violência na Escola. Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, como eu disse, eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te aguardo no próximo, tá joia? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.